Olá! Se em situação normal cuidar das contas pessoais e domésticas não é fácil, imagine em tempos de crise sanitária. O endividamento das famílias está batendo recordes durante a pandemia da Covid-19. Estudo da Confederação Nacional do Comércio, divulgado no fim de fevereiro, mostra que 66,5% das famílias brasileiras estão endividadas. Mas mesmo com a crise, é preciso retomar o controle do caixa pessoal e familiar. Neste Agenda Econômica, eu convidei o planejador financeiro pessoal, André Frolik, para nos ajudar a organizar um pouco essas contas. André, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Olá, Antônio, eu que agradeço o convite. André, você deve estar tendo muito trabalho aí, toda a equipe com quem você trabalha, todos os planejadores financeiros, né? Porque, de fato, a gente juntou aí o pior dos mundos, né? Doença nas famílias que estão acometidas pela pandemia, e a crise financeira, ou por desemprego, ou por redução de renda, de certa forma, uma restrição financeira para todo mundo. Como é que vocês estão encarando esse momento? É um momento de crise? É um momento de crise ou a crise já vinha acontecendo? O descontrole já vinha acontecendo? Olha, Antônio, eu acredito que é uma soma dos dois fatores, porque, historicamente, o Brasil ele passa por uma realidade de endividamento há bastante tempo. Não só em momentos de crise como agora. Então, a gente já vem com a população num nível de endividamento muito alto. As pesquisas mostram isso, os históricos das pesquisas de endividamento mostram isso. E quando acontece uma situação grave como essa que a gente está passando, essa situação, a questão do endividamento agrava, aprofunda os seus sintomas. Então, passa por a importância desse momento, refletir sobre como se preparar antes das situações críticas, como que a gente tem passando agora, para quando elas acontecerem, nós conseguimos passar por elas da melhor maneira possível. André, a gente tem um gráfico a partir de uma pesquisa, dessa pesquisa feita pela CNC, que eu citei na abertura. Eu vou pedir ao nosso diretor para colocar no ar aí, para a gente ver e para facilitar para o nosso telespectador, que mostra aí essa situação. A gente pegou aqui só o ano de 2020 e até fevereiro de 2021, essa é uma pesquisa da CNC, mas depois eu vou falar de uma outra pesquisa que é do Banco Central, que em fevereiro do ano passado, como você falou, já não estava bom, né? Já estava com 65% das famílias um pouquinho mais endividadas. Isso aí, como a gente vê no gráfico, foi subindo até agosto, que foi o pico, talvez, da primeira parte, né, da primeira fase da pandemia, veio caindo, chegou aí no seu ponto mais baixo em novembro de 2020, e aí começou a subir de novo e a gente está em ascensão. Esse é o número mais recente da CNC, que é de fevereiro. Explica um pouquinho isso, por que a gente já começou o ano de fevereiro tão alto? É esse endividamento histórico que você estava falando? Sim, até essa pesquisa ela já traz um histórico aí de mais de 10 anos que o nível de endividamento das famílias brasileiras não desce de 60%. Então, a gente já vem carregando isso a esse tempo todo. E a partir daí, a gente consegue visualizar um cenário onde a renda está sempre no limite. Quando a gente soma essa questão de pandemia, onde a restrição econômica se agravou, né? Vários empregos foram fechados, empresas também fecharam suas portas, a situação do endividamento, que já estava ruim, piorou porque as pessoas não conseguiram rolar as suas dívidas, não conseguiram manter o mínimo ou o básico da sua renda para conseguir continuar pagando. E aí tiveram que optar entre quitar dívidas ou manter as suas necessidades básicas, a sua estrutura básica de sobrevivência, até eu diria. Então, as dívidas ficam para um segundo plano e aí as estatísticas elas aumentam de maneira muito acelerada e é o que a gente está vendo aí na pesquisa. Essa quedinha que a gente tem aqui no quadro, que é aqui em novembro, que é esse valezinho aqui entre outubro e dezembro, que é o mês de novembro, que a gente chegou aí nos 66%. Isso aqui é o quê? Talvez parcela de 13º para quitar um pouquinho de dívida, esse tipo de coisa? O auxílio emergencial, no caso das famílias que estavam realmente sem nenhuma fonte de renda?
Sim, e também o impacto psicológico da pandemia, né? Porque o que acontece? As pessoas, quando entram numa situação assim, elas prestam mais atenção aos seus hábitos, aos seus gastos, à sua forma de lidar com o dinheiro. E aí elas começam a postergar eventuais dívidas que elas, porventura, já estavam querendo fazer, né, ou na iminência de realizar, e aí seguram essa atitude pela incerteza do momento. E aí, entrando esse dinheiro do auxílio, até alguma antecipação de 13º, como você falou, mais essa retração no consumo, até mesmo porque não puderam consumir, né, porque muitos dos comércios estavam fechados, então houve essa diminuição no nível de endividamento. Então, as pessoas começaram até a se organizar, a direcionar um pouco do valor para a quitação dessas contas. Também a gente pode incluir aí algumas carências que foram oferecidas ao longo da pandemia. Então, teve bancos, né, financeiras, que adiaram a cobrança de alguns empréstimos, de algumas dívidas. Isso fez com que a dívida naquele momento não se tornasse inadimplência ou o início do pagamento ele fosse adiado. Então, a estatística diminuiria. André, vamos entrar um pouquinho na cabeça, no cérebro aí que controla esse bolso, que controla essas dívidas ou que perde o controle dessas dívidas. Na conversa que a gente teve prévia aí, você me falou de atitudes que endividam. Eu pedi ao nosso pessoal de infografia para montar uma pequena página aqui, uma imagem que eu vou pedir ao nosso diretor de TV que coloque no ar. É uma outra página para falar exatamente dessa questão das atitudes que endividam. A gente está falando aqui de pessoas, né? De homens, mulheres, solteiros, casados, famílias, gestores de famílias, Sim. Dessas atitudes que endividam. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, ponto a ponto, dessas atitudes que endividam, nessa falta de controle do dinheiro, receitas e despesas. Como é que é isso? Alguém tem um salário, recebe um salário, mas perde o controle desse salário. Explica um pouquinho, isso aqui é uma coisa quase que psicológica ou é porque a necessidade, de fato, ela é tão grande e os salários são muito baixos? Não necessariamente, a questão assim, vem antes do padrão de renda, né? A gente precisa muito mais entender como que a gente lida com o dinheiro e se aproximar das nossas receitas, das nossas despesas, porque é muito mais uma questão de como se gasta do que o quanto se ganha. A gente tem casos aí de pessoas que têm salários extremamente confortáveis, robustos, que têm um nível de endividamento altíssimo. E, ao contrário, pessoas que ganham salários bem mais modestos, que têm uma vida muito mais tranquila financeiramente, inclusive poupam, são investidores. Então, a questão da falta de controle do dinheiro é justamente a questão de eu perder a noção de onde está indo o meu dinheiro. As pessoas não têm desenvolvido o hábito de anotar os seus gastos, de acompanhá-los de maneira eficiente. Ao não fazer isso, eu não sei para onde vai o meu dinheiro, não sei o quanto eu estou gastando, nem quando ele vai acabar. E não exercendo isso, eu começo a fazer uso de instrumentos de endividamento, de crédito, de cartão, de cheque especial. Por quê? Porque eu venho numa constância de gastos, não me preparei, não me planejei, aí surgem os imprevistos e eu preciso fazer uso dessas ferramentas para poder resolver essas situações. Então, a falta de eu me organizar, de eu me acompanhar os meus números, o meu dinheiro, né, propriamente dito, faz com que eu tenha que, de maneira inesperada, imprevista, acabar me endividando. Essa questão aí do padrão de consumo maior que a renda, isso é comum em todas as classes sociais ou ele tem uma presença, essa característica tem uma presença maior em classes sociais que têm uma renda maior? Elas tendem a querer sempre viver acima daquilo que ganham. Isso é uma característica do brasileiro? Não, isso é uma característica do ser humano. O indivíduo tem dependendo até da sua própria visão de mundo, sobre o ambiente onde ele está inserido e até mesmo sobre si próprio, as pessoas tendem a tentar transparecer um padrão de vida que não é o real.
Então, às vezes, para acompanhar um grupo o qual ela faz parte, para ser aceita nesse grupo, para tentar ser inserido, se inserir, melhor dizendo, nesse grupo, ela acaba mantendo um padrão de vida mais alto. E aí, um padrão que ela não consegue acompanhar por muito tempo. Aí ela tem que fazer uso, de novo, de instrumentos de endividamento, se manter endividado, e aí uma hora essa conta não fecha e a fatura vem. E aí, nesse caso, a pessoa acaba tendo que encarar a dívida. Naquele quadro que a gente mostrava, essa aí é a falta de autoconhecimento e junta com priorizar o hoje em detrimento do amanhã. Agora, as pessoas também não são muito educadas. A gente não vê, por exemplo, educação financeira nas escolas, né? Sim, a gente recentemente aprovou aí no Plano Nacional de Educação a inserção da disciplina de educação financeira, né, nas escolas do Brasil. Isso também, essa falta de educação financeira, contribui para essa dificuldade em enxergar a prioridade do futuro em relação ao presente, de saber me colocar na estrutura financeira ao qual eu pertenço, de aceitar algumas questões que eu preciso talvez evoluir como indivíduo, no meu autoconhecimento, que eu não preciso utilizar o dinheiro para atender essas necessidades. Então, passa pela educação financeira a tratar desses temas e contribuir para que a pessoa lide melhor com o dinheiro e evite o endividamento. Tem um ponto que você citou e que eu pedi para colocar aqui no gráfico, que eu achei bem interessante, que é negar que o problema existe. O negacionismo está na moda, porque as pessoas negam até que tem dívida, é isso? Ela nega o quê? Que tem dívida ou que não pode pagar, que está quebrado, digamos assim, para usar um termo assim bem popular. Popular, sim. Além de negar que ela está endividada, ela nega também que aquilo é um problema. Geralmente, as pessoas que vivem endividadas ou que têm uma frequência, um hábito de contrair dívidas, elas usam do subterfúgio de que sempre deu jeito de resolver aquela situação. E eu sempre dou jeito, independente de como eu faço e como eu consigo, de uma hora eu resolvo. Então, eu nego, de certa maneira, o problema. Não, isso aqui não é um problema, a dívida não é um problema, daqui a pouco eu acho uma solução e aí eu resolvo tudo isso aqui. E eu vou arrastando essa situação por muito tempo. E, em muitos casos, acaba não conseguindo resolver. E aí você começa a envolver a família, trabalho, produtividade, relações. Algumas acabam caindo para vícios, enfim, para tentar não enxergar esse problema. E a insistência nessa negação só agrava essa situação e o prejuízo é muito maior. André, aquela pesquisa da CNC trouxe um gráfico que eu achei bastante interessante e reproduzi aqui para a gente dar uma analisada, para você dar uma analisada para a gente. É o próximo gráfico, Faustão, vou pedir para você trocar aí, muito obrigada, que é o tipo de dívida, né? E a gente vê na pesquisa que a maior parte da dívida, a maior parte das famílias endividadas, elas estão endividadas no cartão de crédito, que é a coisa mais estúpida, é o juro mais abusivo. A gente tem juro aí já de 300% ao ano, continua tendo juro de 300% ao ano no cartão de crédito. Eu chamo isso de juro de agiota. Mas tem outras dívidas aí, né? Os carnês, ainda muita gente comprando carnê, financiamento de carro, financiamento de casa, crédito consignado, que é aquele que já vem retirado na nossa conta, no caso de trabalhador assalariado, no cheque, no contra-cheque, né, no olerite, como alguns falam, e essas outras dívidas aí que a gente colocou aí dentro, o cheque especial, o cheque predatado, que ainda são muito usados, os carnês. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do cartão de crédito. Como é que as pessoas ainda se endividam desse jeito no cartão de crédito? Olha, Antônia, boa parte vem do que a gente conversou no início. Assim, qual é a grande característica do cartão de crédito? É a sua conveniência. Ele está à disposição a qualquer momento, a qualquer hora. Hoje a gente cadastra no nosso celular e não precisa nem fazer uso do plástico para gastar. É só digitar ali e você sai gastando. Essa conveniência, eu costumo dizer que ela tem esse preço alto. Eu até diria que, dependendo da situação, o juro é até mais alto que de agiota. Mas, enfim, a questão é que quando eu não me planejo, quando eu não me preparo para os meus gastos, eu não me aproximo dos meus números, né, do meu dinheiro, como eu falei anteriormente,
Quando surge uma situação de imprevisto ou de uma necessidade emocional dentro dessa carência, a gente vê, por exemplo, essa questão da pandemia agravou muito isso, as pessoas tendo que ficar em casa, não podendo sair, gerando até níveis de ansiedade, porque às vezes a própria incerteza da situação, a pessoa trancada, não sabendo se vai ter emprego, se a família com algum tipo de necessidade, alguma discussão, a ansiedade leva à necessidade de resolver, de amenizar esse sentimento, e eu acabo comprando, porque comprar traz esse alívio momentâneo, embora tenha as consequências depois. E o cartão de crédito está ali na mão, né? A gente faz uso dele, coloca, digita, passa no site e nem sente o dinheiro sair. E essa conveniência e essa influência externa, né, a todo lado, fazem com que o cartão de crédito seja a dívida mais utilizada, melhor dizendo, né, a opção de crédito mais utilizada, só que em contrapartida com um risco muito alto, né, um preço muito alto, que é a qualquer atraso na parcela, a minha dívida ela cresce vertiginosamente. Vamos tentar, então, encontrar ou mostrar saídas. Fazer o que com cartão de crédito? Parece uma droga, né? Você tem na mão, você usa. Fazer o que com cartão de crédito? Deixa em casa, não põe no celular. O que é que você sugere? Vamos tentar ajudar aqui o nosso telespectador com atitudes para sair desse endividamento todo. A gente gosta de dar uma dica muito importante com relação ao cartão de crédito, que é a seguinte: a pessoa perguntar para ela mesma se a fatura viesse hoje, se ela conseguiria pagar integralmente à vista. Em caso positivo, significa que ela ainda tem dinheiro para utilizar o cartão de crédito, que é como ele tem que ser utilizado. Ele tem que ser utilizado como um meio de pagamento. Ele não pode ser uma válvula de escape ou uma saída até o meu salário chegar. Para pagar a minha fatura, eu tenho que esperar o salário do mês que vem chegar, eu já estou em nível de endividamento, eu já estou sinalizando, né, as minhas finanças já estão sinalizando que eu já entrei no endividamento. Então, se essa é a sua realidade, convém repensar o seu hábito com relação ao cartão, segurar, esperar vir o salário para daí sim gastar e quitar já o que já contraiu de dívidas, para evitar que isso se torne uma inadimplência e piore o quadro. E quem compra parcelado no cartão de crédito? Não posso pagar isso de uma vez, vou parcelar aqui 4, 5, 6, 7, 10 vezes no cartão de crédito. Entra nessa mesma... A pessoa que já está comprando parcelado é porque a renda dela já não alcança mais os gastos que ela tem. Então, isso já é um sinal de endividamento. Ela precisaria quitar esses parcelados, resolver essa situação, e aí esses gastos que ela tem, que ela gosta de realizar, ou que ela precisa realizar, ela deve inserir num planejamento para todo mês guardar um pouco, né, o valor, né, estipulado, para que no futuro, assim que ela atingir o valor total dessa compra, ela realizá-la à vista, contando com desconto sem ter o risco de se endividar. Eu vou pedir para o Faustão colocar na tela aquele quadrinho, que é um quadrinho que a gente montou com essas atitudes para sair do endividamento, até para deixar esse quadrinho aí, para dar bastante tempo do nosso telespectador ver, da gente ver também bem, e você falar um pouco desse ponto a ponto aí. Reconhecer o problema, e aí todas essas questões envolvidas. Em que momento você precisa parar e como é que você faz, né, com uma pessoa que está endividada? Às vezes ela realmente tem uma situação que ela precisa gastar. Como é que faz? O que é reconhecer o problema? Bom, reconhecer o problema diante da situação que ela se encontra, identificar que ela não vai conseguir sair daquilo ali fácil e sozinha. A renda dela não atinge mais a capacidade de quitar todos os compromissos que ela assumiu de maneira simples e de uma vez só. Então, ao chegar nesse momento, ou como nós falamos ainda há pouco, a questão do cartão, né? Eu preciso esperar o meu salário do mês que vem para pagar a fatura que fechou agora, isso já é um sinal de endividamento, é um sinal de que o problema já está aí, né? Aí eu preciso, nesse caso, envolver a família,
né, a minha estrutura financeira ela precisa ser discutida, seja eu sozinho ou quem está inserido nesse contexto, que é no caso a família, chamar os filhos para conversar, a esposa, companheiro, companheira, para que se encontre uma solução em conjunto, porque em família, quando a gente fala de família, não necessariamente o endividamento é responsabilidade de uma pessoa só, nem do gerador de receita, né? Não necessariamente dos pais, enfim, todo mundo está nesse contexto. Dá para colocar filho, criança, adolescente nessa roda? Olha aqui, garotada, é o seguinte, a gente está gastando demais, não dá para ir no cinema, ou vai ao cinema ou paga a escola. Como é que faz com essa questão aí com os filhos? Deve. Se eles forem adolescentes, mais ainda. Eles precisam já desenvolver essa consciência financeira nos primeiros anos de vida, de idade, quando eles começam já a perceber, ter noção da responsabilidade, porque passa por eles também o processo de solução. Então, às vezes, os pais estão trabalhando para o orçamento ficar em dia e os filhos estão gastando, não acompanhando o processo, não contribuindo, né? Gastando com luz, com telefone, etc. Então, todo o esforço, toda a dedicação nesse momento é válida. André, está na moda o personal trainer, o personal nutricionista, você é um personal planejador, é um planejador financeiro pessoal. Como é que é? Onde é que pode, qual é a hora da gente contratar, da gente chamar alguém, um profissional para nos ajudar, para, por exemplo, montar e executar aí esse plano para quitar as dívidas, por exemplo. É na hora que precisa quitar a dívida, é antes de se endividar, dá para a gente fazer isso sozinho ou... Como é que funciona isso aí? Olha, a gente sempre orienta as pessoas que se a pessoa identificou que ela tem alguma dificuldade em relação ao dinheiro, né, já passou por situações dessa e de alguma maneira saiu, mas percebe que o modelo que ela utiliza não é o adequado, gostaria de melhorar, mesmo não estando endividado, mesmo não estando com um problema, cabe sim consultar um profissional que possa auxiliar essa pessoa a organizar a sua vida financeira antes mesmo que os problemas se agravem ou que aconteçam. Porque a gente tem que olhar para o outro lado, né? A partir do momento que eu tenho uma vida financeira organizada, além de eu evitar dívidas, eu posso me tornar um investidor. Eu posso começar um projeto de independência financeira sem passar pelo problema, sem ter que me envolver num processo de endividamento, sair dele e daí virar um investidor. Eu posso começar antes disso. Então, eu posso construir um futuro, uma aposentadoria e uma vida muito mais tranquila. André, em 1 minuto, como é que a gente ajusta os gastos à renda e como é que a gente monta e executa um plano para quitar as dívidas? Ajustar os gastos à renda é saber que eu posso estabelecer a minha renda, meu salário, como um limite de gastos. Eu não posso gastar mais que aquilo e, de preferência, gastar à vista. A partir do momento que eu uso o crédito, eu começo a extrapolar essa regra e eu tenho uma grande chance de endividamento. Para fazer o plano, se eu já estou endividado, a ideia é lançar tudo isso numa planilha, numa ferramenta de acompanhamento financeiro, enumerar o grau de prioridade, aquelas que mais consomem do orçamento mensal, aquelas que têm um juro mais alto, aquelas que têm uma carga de um saldo devedor maior, organizar por prioridade e quitando uma a uma, aos poucos, né, o quanto antes, para que você possa se ver livre de uma vez por todas essas dívidas. André, as pessoas que têm o hábito de se planejar dizem que você precisa ter um recurso extra guardado de pelo menos 6 meses do seu salário, que é para uma emergência, de perder emprego. Mas a gente já está aí há 1 ano numa pandemia onde muita gente está desempregada. Como é que a gente faz nesse momento com essas pessoas que estão nessa situação financeira difícil, mas que têm dívidas e que precisam continuar vivendo, comendo, morando? Bom, se a pessoa está sem emprego, se ela está sem essa renda que já se esgotou, o ideal é que ela busque alguma ou outra alternativa para gerar renda para sua família. Aí, de novo, pode envolver a família, entrar todo mundo nesse contexto.
alguma habilidade que você tenha que possa se transformar num serviço. A gente tem aí a internet, né, o comércio digital, o comércio eletrônico como uma porta de entrada para pessoas que queiram complementar sua renda ou até descobrir um novo negócio, fazer com que a renda volte na vida, né? Fazer com que a renda retorne à casa, à sua vida. A partir disso, eu consigo equilibrar, ter uma noção de quanto que está entrando, e aí eu tenho que adequar os meus gastos a essa nova realidade, evitando novas dívidas e priorizando parte dessa renda, né, realizar uma sobra, uma reserva para justamente quitar as dívidas anteriores. Tá, e aí, se precisar ir a banco, como é que a gente faz nesse momento? Troca de banco, se o banco está com juro muito alto, não renegocia a sua dívida? Sim, é importante a gente sempre acompanhar as taxas de juros, as oportunidades que o mercado oferece, porque com a portabilidade de crédito que foi instituída há pouco tempo, né, alguns anos atrás, você pode, em algumas situações, migrar a sua dívida para outros bancos com o intuito de redução de taxas, né? Tem bancos que estão fazendo esse tipo de negócio, de oferta, né, para as pessoas. Então, é importante avaliar, acompanhar, como pesquisa de preço de um produto qualquer. Então, acompanhando, eu consigo ter vantagens e pagar menos por uma dívida que eu já tenho. André, quero agradecer muito a sua presença aqui na Agenda Econômica, essas suas pequenas dicas, orientações. Essa questão do planejamento financeiro, ela está, quem tiver interesse em buscar mais, a gente já colocou aí o site da Librata, mas tem outras fontes também, né? Tem uma série de fontes aí. Você podia citar para a gente, pelo menos nominalmente? Claro, claro. A gente tem o próprio site da ENEF, né, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira do Banco Central, que oferece uma série de informações sobre como lidar com o dinheiro. O próprio site do Banco Central tem uma série de informações relacionadas à educação financeira. A gente tem a Planejar, né, que é o site da Associação dos Planejadores. E na internet como um todo a gente consegue buscar uma vasta quantidade de informações como planejamento, educação e organização financeira. André, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Antônia, foi um prazer e estou sempre à disposição de vocês. E agradeço também a você, telespectador, que nos acompanha até aqui. Este programa já está nas nossas redes sociais, está no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, no canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Se quiser baixar, encaminhar para um amigo, pegar os endereços aí, pegar as dicas, fique à vontade. Muito obrigada e até a próxima agenda.